dar aqui continuidade, finalizando o capítulo de número 1, né? Vamos ler a partir do versículo de número 19. Aí nós vamos ler do 19 ao 27, carta de Tiago, no capítulo 1, do 19 até o 27. Amém? Todo mundo encontrou aí? Vamos seguir a leitura. Vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Portanto, deixando toda a impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo. A sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Amém? Senhor, nós queremos te pedir a tua bênção, toma a vida de cada um dos que aqui se encontram, que nós possamos nesta noite mais uma vez refletir acerca da tua palavra, e que o Senhor possa produzir em nossos corações, ó Deus, tudo aquilo que trataremos aqui nesta noite, para que assim, ó Deus, possamos suportar todas as provações e limitações que esta vida nos oferece, mas crendo e tendo a certeza de que o Senhor está conosco, vencendo cada uma de nossas guerras e lutas diárias. Nós te louvamos por ter nos trago até este lugar, onde aqui cultuamos tão somente a Ti. Na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor, nós choramos. Amém. Amém? Então está todo mundo bem aí? Né? Nós tivemos 2 exposições, né, onde o pastor ele trouxe a primeira mensagem de uma forma bem introdutória. E vimos aqui de uma forma muito perfeita que esta epístola, esta carta, né, ela foi escrita por Tiago, irmão do Senhor, né, o meu irmão de Jesus, e ele era um apóstolo, era um líder da igreja de Jerusalém, ele sofreu o seu martírio, como também foi frisado aqui, ele era filho de Maria, né, a mãe de Jesus, e essa carta ela foi escrita ali por volta do ano 45, 48, conforme a gente viu. E já aqui nesse primeiro capítulo, conseguimos identificar também, né, diante das 2 mensagens que foram expostas, que a carta ela é permeada, ela é cheia de assuntos que tratam da fé viva, de uma fé que vai certificar a nossas obras de alguma forma. Ela vai também mostrar cada uma das emoções, das vontades, dos relacionamentos que os irmãos que estão na igreja, né, constantemente vivenciam. E é uma literatura sapiencial, ou seja, é uma carta que trata de uma forma muito bela, assim como o livro dos Salmos, Provérbios, ali a literatura mais poética, sábia, cheia de conceitos aonde podemos aprender inúmeras lições diárias da vida cristã. Também é uma carta que é repleta de sabedoria, né, porque Tiago ele vai frisar isso muito bem logo no capítulo 1, e a gente viu isso na semana passada, que é um dom de Deus, né? E quantos de nós não queremos ser agraciados por Deus pela sabedoria, né?
E vimos também aqui que o versículo de número 22, que fizemos a leitura, seria aqui basicamente o tema que abordaria, né, de uma forma bem específica todo o assunto da carta, né, que não sejais, né, apenas ouvintes da palavra, mas, né, que nós possamos ser praticantes dela, né? Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a nós mesmos. Então esse seria o versículo aí que nós conseguiríamos enxergar melhor aqui a compreensão da carta, desse primeiro capítulo. E, para que ninguém perca aqui o fio da meada, nós, nas duas primeiras lições, né, vimos aqui uma resposta adequada em relação à provação. E o pastor ele trouxe 5 pontos, né, e esses 5 pontos tratavam da alegria, né, na nossa vida como um resultado por Deus, né, por meio da perseverança, da maturidade. Nós vimos também sobre orar pedindo a Deus sabedoria, né, para que nós venhamos ter ainda sempre essa atitude de confiança diante de Deus, para vencer cada uma das provações. Nós vimos também que devemos andar com dignidade, sem confiar nas riquezas. Vimos que também devemos suportar as provas com perseverança e amor de Deus. E, por fim, nós vimos que tudo aquilo que vem de Deus é bom. Então, nós precisamos compreender isso, né, que essas coisas, elas glorificam o nome de Jesus. E nessa sessão, nessa última parte do capítulo 1, nós vamos aqui trabalhar um assunto que para mim é vital e que tem permeado a minha vida aí por quase 12, 13 anos, que é a palavra de Deus, né? Quantos aqui, né, já em algum momento de suas vidas não foram de uma forma tremenda impactados pela palavra de Deus? E hoje nós vamos tentar aqui abordar, né, justamente isso, né, justamente esses efeitos, os resultados que a palavra de Deus ela produz em nossas vidas. E eu chamei toda essa parte de uma resposta adequada em relação à ira gerada pela prática da palavra de Deus. Os irmãos vão me perdoar aí, porque a garganta ela não vai me ajudar, mas eu creio que nós vamos conseguir aqui finalizar. Então, uma resposta adequada em relação à ira, né, gerada pela palavra de Deus. E aqui nós vamos identificar pelo menos 3 coisas que a palavra de Deus ela vai produzir em nossas vidas. A primeira delas é que do verso 19 ao 21, nós iremos ver Tiago nos mostrando uma resposta, né, com a palavra de Deus, que vai produzir salvação na vida daqueles que ouvem e praticam a palavra de Deus. A segunda resposta que nós iremos identificar aqui, do versos 22 ao 25, é que esta mesma palavra também vai produzir felicidade na vida daqueles que praticam a palavra. E, por fim, nós iremos ver nos versículos 26 e 27 que, como resposta à palavra de Deus, né, esta palavra também irá produzir em nossas vidas, né, um caráter de uma verdadeira religião. Então, nós conseguimos identificar aqui pelo menos essas 3 coisas. E como a gente está trabalhando aqui a verdadeira fé cristã, que é um fruto de uma caminhada de sabedoria e práticas aprovadas diante das provas da vida, tudo vai se encaixar. Por quê, Emerson? Porque até aqui nós tivemos exposições que tratam de uma forma muito específica sobre as provações da vida. E quantos de nós já não passamos por lutas diariamente? A luta, a provação, a tentação, ela faz parte da nossa caminhada. E isso, como vimos, é uma coisa maravilhosa, porque isso mostra o quanto Deus nos ama, cuidando de cada um de nós, né, com todo ali amor, com toda a disciplina, e que nós possamos atentar por todas as lições que aqui aprendemos, para que nós possamos vencer essas lutas, vencer essas provações, e nada mais justo seria atentarmos para a palavra de Deus, que no primeiro ponto aqui nós já podemos destacar que produz na vida
de qualquer pessoa salvação. E quantos aqui um dia não se achavam perdidos e a palavra de Deus penetrou em nossos corações e assim produziu salvação? Essa é a palavra de Deus. Essa é a forma eficaz que esta palavra penetra em nossas vidas. E baseado aí nessas questões, provações, tentações, Tiago ele tenta alinhar essas questões justamente para nos mostrar que em meio às provações, em meio a tantos dilemas, irá vir aí surgir em muitos cenários e momentos de nossas vidas a ira. A ira, ela vai de alguma forma surgir. E é interessante como Tiago vai colocar a questão da ira aqui nesses versículos. Por quê, Emerson? Porque essa ira aqui, ela vai se referir à precipitação errada de como propagamos o Evangelho, de como transmitimos a sã doutrina, a palavra de Deus. Então, o que nós precisamos suportar? O que nós precisamos vencer? O que nós precisamos lutar diariamente por cada uma dessas lutas, provações que nos são colocadas aí dia após dia? Então, por que praticar a palavra de Deus? Por que praticar a palavra de Deus? Essa deveria ser uma pergunta que devemos fazer sempre. E a melhor resposta que podemos dar aqui é justamente aquilo que Tiago fala. Nós precisamos dar ênfase à prática da palavra de Deus, porque a prática da palavra de Deus, ela vai produzir em nós salvação. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma, ou para salvá-los. Sendo pronto para ouvir e tardio para falar. Essa referência, ela traz justamente isso. Nós estamos vivendo em uma época onde facilmente nós vemos as pessoas deturpando, alienando a palavra de Deus. E é por esse motivo que tantas e tantas pessoas confundem as lutas, as provações, e quase sempre nós encontramos em nossos cenários de igrejas pessoas sucumbindo aí à fé, naufragando no meio da fé. Por quê? Porque não venceram as provações, porque não venceram as tentações, porque achavam que eram ali altamente suficientes para vencer essas tentações, para conseguir vencer ali, E é muito comum nós encontrarmos pessoas que se encontram dessa forma, achando que vão vencer qualquer coisa porque estão fortes, estão robustas, quando na realidade a única maneira de vencermos as lutas, as dificuldades que a vida nos proporciona é por meio da palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela produz salvação em nossas vidas. A palavra de Deus, ela produz em nós a maneira correta como devemos tratar cada uma das situações que permeiam as nossas vidas. E Tiago, ele traz de uma forma muito perfeita aqui essa colocação, que os irmãos daquela igreja, eles sabiam de todas essas coisas. Que nós precisamos ser tardios em ouvir e tardios para falar. E falar de quê, Emerson? Do Evangelho, da palavra. Nós precisamos ouvir bem. Nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela deve gerar vida na vida das pessoas, gerar vida em nossas vidas. E se a gente for linkar aqui, já no capítulo 2 de Tiago, ele vai começar a falar sobre a língua e a gente vai aqui, de alguma forma,
acabar pegando aqui um ou outro ponto. Mas, basicamente isso. Nós precisamos entender que a palavra de Deus é a resposta. Mas é a resposta para quê, Emerson? A resposta para a ira. Ele vai dizer: mas sejai tardio para falar e tardio para ficar irado. Tardio para falar no sentido de que nós precisamos estar cada vez mais preparados quanto àquilo que iremos declarar sobre qualquer questão da nossa vida e principalmente do Evangelho. Por quê, Emerson? Porque nós estamos vivendo justamente essa época, onde as pessoas falam qualquer coisa, baseados, dizendo elas, no Evangelho, só que não é nada do Evangelho. Quando o Evangelho ele produz vida, quando o Evangelho ele produz salvação, por que nós vivemos em uma sociedade onde há tantas e tantas igrejas, onde há tantas e tantas pessoas que se consideram ou dizem ser, de fato, pessoas que praticam a palavra, e cada vez mais o índice de corrupção, de criminalidade, de coisas que de alguma forma desagradam ao nome do Evangelho, o nome do Senhor? Por que isso acontece? Porque é justamente isso que as pessoas elas não fazem. Elas não ouvem o Evangelho, elas não ouvem a palavra, elas não ouvem aquilo que de fato o Senhor está nos ordenando, que é ouvir de uma forma muito cuidadosa o que estamos aqui aprendendo por meio da palavra. Por quê? Porque é dessa maneira que iremos evitar a ira. É dessa maneira que iremos evitar qualquer coisa que desagrade ao nome de Jesus, ao nome do Senhor. É ouvindo a palavra de Deus e praticando ela que iremos, de certa forma, vencer aí essa barreira, que não de alguma forma alienar o Evangelho do Senhor. Então, como é que eu venço as provações? Como é que eu venço a ira? Como é que eu dou uma resposta à ira? Obedecendo e praticando a palavra de Deus. Outra coisa que Tiago fala ainda nesse trecho é que porque a ira humana ela não produz a justiça de Deus. A gente sabe e percebe perfeitamente, principalmente em Efésios, capítulo 4, que existe sim a ira onde nós, de alguma forma, ficamos ali incomodados com o erro, com esse tipo de atitudes que as pessoas cometem em relação ao Evangelho, em relação às provas. A carne é fraca, irmão. Né? Eu não consegui. Eu isso, eu aquilo. E toda ira humana, de alguma forma, ela não vai ali estar alinhada com a justiça de Deus. E a ira humana, e aqui no sentido de não ouvir e não praticar a palavra de Deus, é uma ira pecaminosa. É uma ira que de alguma forma vai te levar a tentar, a desagradar ao nome de Jesus, a desagradar ao nome de Deus. Então, a ira aqui, ela não expressa, ela não produz a justiça de Deus. Porque a justiça de Deus, ela produz vida. A justiça de Deus, ela produz juízo. Ela produz algo que em nós não há, que é justamente caminhos retos, caminhos que levam até a Ele, que levam até a vida. E nós entendemos que a ira humana, nesse sentido, referindo-se à precipitação errada de propagar o Evangelho, ela não vai produzir a justiça de Deus. Por quê, Emerson? Porque imagina só, irmãos, você pregando o Evangelho de maneira equivocada, errada, despreparada. Isso vai gerar o que na vida de alguém? Nada. Nós vamos ter pessoas indo e voltando o tempo todo. Por quê? Porque não está sendo produzida na vida destas pessoas a justiça de Deus, a salvação. Não está sendo produzida na vida destas pessoas a vida. Por quê? Porque na realidade, o que está apenas sendo produzido é ira. É algo que está indo em direção contrária àquilo que Deus quer. Então nós precisamos nos atentar para isso. E a maneira como devemos fazer isso, Tiago vai colocar no versículo 21. Nós precisamos nos despojar dessa ira antes de propagar, antes de falar, antes de anunciar. E ele diz, portanto,
deixando toda a impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vossos corações, a qual é poderosa para salvá-los. Então nós precisamos nos despojar, né, da ira, nós precisamos nos despojar de toda a impureza, de todo acúmulo de maldade e com toda mansidão pegarmos a palavra que foi implantada em nossos corações, porque é esta palavra, a palavra que produz vida, que irá salvar todos aqueles que estão de alguma forma distantes, né? Estão ali de alguma forma afastados de Deus. Então a resposta que temos aqui em relação à ira, né, gerada pela palavra, é que nós vamos aqui de alguma forma receber da palavra salvação, vida. Então, respondendo com a palavra que produz salvação. Como é que eu respondo à ira nesse sentido de propagação, gerando ira, gerando, né, uma série de coisas que não agradam a Deus? Por meio da prática da palavra. Segunda coisa que nós precisamos atentar aqui, vai dos versos 22 até o verso 25. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante dessa palavra, esse será bem-aventurado no que realizar. Praticantes da palavra. Quando eu respondo à ira por meio da palavra, essa palavra ela vai produzir outra coisa em minha vida. E é o que, Emerson? A felicidade. Quantas pessoas procuram a felicidade? Em diversas coisas materiais, em diversas situações. Quantas pessoas têm procurado satisfazer, né, este vazio que há em seus corações, à procura de uma felicidade que muitas das vezes é apenas transitória, se olharmos baseadas apenas no que o mundo oferece como felicidade. Quando na realidade a palavra de Deus, ela já nos orienta que a única maneira de nós conseguirmos produzir em nossas vidas e em nossos corações a verdadeira felicidade é por meio da palavra de Deus. É por meio do Evangelho, é por meio da boa e sã doutrina, é por meio da prática incessante do Evangelho, é por meio do realizar e do propagar, é por meio da fé operante que há em nós, produzida por Cristo Jesus, é por meio da prática da palavra que nós damos uma resposta à ira que vai produzir em nossos corações a verdadeira felicidade que vem e exala do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tiago, ele está aqui colocando que a prática da palavra, ela vai produzir em nós uma bem-aventurança. Ela vai produzir em nós a felicidade. Eu não sei você, mas a partir do momento que encontramos o Evangelho, que encontramos a palavra, nós entendemos que até mesmo as provações, até mesmo as tentações, elas produzem em nossos corações felicidade. Porque entendemos que Deus nos ama, entendemos que Deus está conosco em cada situação, sejam elas boas, sejam elas ruins. E a gente viu isso aqui. Nós devemos nos alegrar, nós devemos orar, nós devemos estar sempre atentos, entendendo que essas coisas, né, irão gerar em nós perseverança. E essa perseverança também produz em nossos corações a felicidade. É por isso que você vai encontrar na igreja pessoas que muitas das vezes estão com situação bem difíceis em suas vidas, mas por ser um praticante da palavra e não apenas um ouvinte, essa pessoa está feliz, está contente, está alegre, está feliz,
Por quê? Porque o que está produzindo esta felicidade nela não são as situações, não são as questões que a vida ali está, de alguma forma, anorteando. Não, o que está produzindo esta felicidade é tão somente a palavra de Deus. A maneira como entendemos, a maneira como conseguimos dar uma resposta à ira gerada pelo mau uso da palavra é simplesmente entendendo que a palavra de Deus, a verdadeira palavra de Deus, ela irá produzir em nossas vidas felicidade. Ela irá produzir em nossas vidas uma bem-aventurança. E aqui, no versículo de número 25, Tiago ele vai dizer, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Aquele que considera, que atentamente escuta a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera. Você vai ver o tempo todo Tiago batendo nessa tecla. Persevera, não sendo ouvinte negligente. Por quê? Porque no versículo anterior ele usou uma ilustração para mostrar que o negligente é aquele que olha no espelho o seu rosto, vê ali bonitinho, só que quando sai ele facilmente esquece. Essa é a pessoa que está aqui, mas ao mesmo tempo não está. Ele está em todos os cultos, ouve todas as mensagens, mas não pratica nenhuma delas. Tivemos aqui inúmeras lições relatando que nós precisamos perseverar, nos alegrar, pedir sabedoria que vem do alto, agradecer a Deus, perseverar, confiar atentamente, entendendo que é Ele que irá produzir isso em nossos corações, para vencermos cada uma das provas, das situações ruins que passamos. Mas o que acontece? Nós vemos pessoas o tempo todo se lamentando, murmurando, e elas não entendem que, assim como Paulo relatou à igreja de Roma, que Deus, Ele produz e colocou em seus planos, sim, situações difíceis, planos dificultosos, situações ruins em nossas vidas. Isso vai fazer parte. E isso deve ser motivo não de tristeza, não de murmuração, mas de alegria. Nós precisamos estar contentes. Eu sei, mas é muito difícil. Sim, é difícil. Mas o praticante que atentamente ouve a lei da liberdade, o praticante que escuta a lei perfeita de Deus, esse persevera. Perseverar aqui, irmão, já nos dá um motivo de não nos irarmos. Por que as pessoas se iram tanto? Porque elas não praticam a palavra. É muito fácil se irar por qualquer coisa. É muito fácil estarmos ali passando por um tempo difícil, por um momento difícil, e essa situação nos levar à ira. Em algum momento. E a resposta para a ira é sempre a palavra de Deus. E quando a palavra de Deus ela é propagada, ela é vivida, ela é praticada, ela produz felicidade. Observe, na criação dos filhos, quando nós, de alguma forma, nos iramos com os nossos filhos, o que acontece? Apenas pecado, apenas ira, apenas distanciamento daquilo que a palavra nos ordena, apenas tentação. Para quê? Para nos desviarmos daquilo que a palavra está nos ordenando para não fazermos. Mas quando atentamos para a palavra, o que acontece? Nós agimos com prudência, nós agimos com domínio próprio, nós agimos de alguma forma conduzidos pelo Espírito, nós agimos com toda a diligência, disciplinando com amor e entendendo que Deus, Ele está produzindo em nós essa felicidade. E lá no final das contas o resultado disso é a felicidade, é a alegria, é o contentamento, porque nós iremos ver filhos, iremos ver pessoas lá na frente, sendo prósperas em Deus, aprendendo a palavra de Deus. Nós iremos ver pessoas praticando a palavra de Deus. Primeiro, por quê? Porque ouvimos a palavra e essa palavra produziu em nós salvação. Segundo, porque ouvimos a palavra e respondemos a palavra. Como? Praticando ela em cada situação e momento de nossas vidas. Então, será que temos visto o efeito que a palavra de Deus ela tem produzido em nossas vidas? Ou será que apenas temos nos lançado à ira,
de fazermos as coisas diligentemente. Porque a ira é isso, é agir de forma negligente. Agirmos de forma negligente. Agirmos de forma precipitada. Agirmos de forma perigosa. Agirmos de uma forma que não condiz com aquilo que o Senhor, de alguma forma, nos orienta. Essa é a resposta que Tiago nos dá sobre a ira. Nós precisamos praticar a palavra de Deus. Chegando aqui no versos 26 e 27. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo, a sua religião é vã, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado no mundo. Que resposta eu daria à ira? Que resposta podemos dar à ira de forma precipitada? É que quando nós praticamos a palavra de Deus, essa mesma palavra vai gerar pessoas comprometidas com a causa do Evangelho. Essa mesma palavra irá produzir um caráter cristão em nossas vidas. Essa mesma palavra, ela irá produzir uma verdadeira identidade em cada um de nós. Ela vai produzir a verdadeira religião. E qual é a verdadeira religião? Você poderia nos perguntar. E Tiago ele vai dizer, quantos não se consideram ou se dizem aí religiosos, mas não refreiam a sua língua. Estão enganando a si mesmo. A sua religião é vã. É justamente aquilo que a gente falou. A ira sempre linkada à questão da propagação errada e equivocada do Evangelho. Por quê? Porque as pessoas querem fazer a propagação e o uso do Evangelho por qualquer coisa ou de qualquer forma. Não, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Não, nós não precisamos agir pelo acho. Nós temos que agir conforme aquilo que Deus está dizendo. E o que Deus está dizendo na sua palavra é que a verdadeira religião é o quê? É praticar a palavra. É praticar como? É ir aos órfãos, é visitar as viúvas em suas aflições, é guardar-se incontamináveis, de uma forma incontaminada-se do mundo, é nós nos privarmos das paixões que o mundo nos coloca. É dessa forma que iremos, de alguma forma, responder à ira que permeia tanto o nosso coração. É dessa forma. É dessa maneira. Então, nós tivemos aqui resposta às provações. Nós tivemos aqui pelo menos 5 lições, onde nós vimos como vencer ou como responder às provações e tentações da vida. Hoje, nós estamos tirando por A mais B que a melhor forma de fazer isso é praticando a palavra de Deus. É vivendo a palavra de Deus. Por quê? Porque isso vai produzir uma igreja verdadeira. Isso vai produzir crentes verdadeiros. Não de boca para fora. Não de boca para fora. Eu sou crente da igreja fulano de tal. Mas pessoa irada o tempo todo. Peca o tempo todo. Faz o que faz o tempo todo. E não é isso que a palavra ela quer de nós. O que nós precisamos fazer é refrear a língua. Talvez isso seja a coisa mais difícil. Refrear a língua. Refrear a língua é talvez um dos dilemas de muitos. Por quê? Porque todo o tempo ela está coçando. Para de alguma forma falar, pontuar. E quase sempre, irmãos, quando nós não refreamos a língua, sempre vai produzir algum tipo de malefício. Algum tipo de coisa horrenda. Alguma coisa que não vai agradar a Deus. Quando não refreamos a língua, de alguma forma nós acabamos ali por ser tentados e muitas das vezes até vencidos por essa tentação. De pecarmos ao falarmos do irmão, de pecarmos ao dizermos uma coisa e não fazermos, de pecarmos quando dizemos algo e ao mesmo tempo não era para ter sido dito. E é aí que Tiago ele vai estar nos dizendo que essas pessoas,
enganam-se a si mesmos. Então, irmãos, que nós tenhamos esse entendimento que a pureza, a verdadeira religião, a melhor forma de, ao final de cada provação, de cada tentação, de uma ira que de alguma forma surgiu por questões de provações e tentações, a melhor forma de nos encaixarmos na vontade de Deus é ouvirmos atentamente, é praticarmos com diligência a palavra de Deus. Porque essa palavra, ela vai gerar em nós salvação, felicidade, e ela vai gerar em nós identidade. Ela vai produzir em nós pureza, algo verdadeiro. E é isso que nós estamos precisando em um mundo onde as pessoas estão entregues às suas próprias paixões. Emerson, por que a corrupção não aumenta no bairro, né, onde as pessoas não querem saber do Evangelho? Porque o Evangelho muitas das vezes não é pregado e vivido. Por que o nosso país ele é tão corrupto? Porque o Evangelho não é muitas das vezes pregado e nem vivido. As pessoas elas só querem ouvir o venha. Você vai ser abençoado, você não vai passar por lutas, você não vai passar por provações, quando na realidade o que expomos aqui, logo nesse primeiro capítulo, foi que é o inverso disso. Você vai passar por lutas, você vai passar por provações, mas essas provações, essas lutas, essas tentações, elas vão produzir em você, se você praticar e ouvir a palavra, salvação, vida, felicidade, bem-aventurança. Ela vai produzir em você identidade, a verdadeira identidade que é refletida por meio de Cristo Jesus em sua palavra. É isso que a palavra de Deus produz. Então, quer ver um mundo diferente, quer ver um bairro diferente, quer ver esta comunidade diferente? Pratique a palavra de Deus. Seja tardio em ouvir, tardio em falar. Por quê? Porque é dessa maneira que você vai evitar a ira e responder de forma diligente todas as questões que cercam a sua vida. Então, meus amados irmãos, nós chegamos aqui, parte final, e eu já gostaria de motivá-los a atentar para isso, a atentar que como é que eu vou manifestar uma fé verdadeira, né? A fé verdadeira ela é justamente esse fruto, né, da caminhada de sabedoria. É um fruto de uma prática de obras aprovadas diante de Deus. Mas aonde? Em meio às provas da vida. É dessa forma, é dessa maneira que iremos conseguir vencer e galgar cada vez mais esses degrauzinhos aí da nossa caminhada e jornada cristã. Que você e eu possamos nos atentar para isso. Porque foi essas as palavras de Jesus lá em João capítulo 16, versículo 33, né, que no mundo nós iríamos ter sim muitas aflições, mas o diferencial da vida daqueles que praticam e ouvem a palavra é que ele venceu o mundo. Como é que eu vou ficar de forma ali, para mim não me contaminar com as coisas deste mundo? Agarrado de todas as formas com a palavra de Deus e com o Senhor que inspirou ela. Agarrado com Cristo Jesus. Essa é a única forma de você ser salvo, essa é a única forma de você encontrar a verdadeira felicidade e essa é a única forma de você encontrar a sua identidade e vencer cada uma das provas e tentações que a vida lhe proporciona. Essa é a única forma de você um dia abrir os seus olhos e declarar para o mundo que agora você é um praticante, não apenas um ouvinte, que você é tão somente um servo e uma serva de Deus. Que você, em nome de Jesus, entenda isso e que não fiquem apenas em nossas palavras, né? Que você possa praticar a palavra de Deus. Amém? Senhor, nós queremos te louvar, te agradecer, porque entendemos que a verdadeira fé, ó Deus, ela é produzida pela tua palavra, ela é produzida, ó Deus, pela
propagação genuína do teu evangelho. Toma as nossas vidas em tuas mãos. Eu te peço encarecidamente que o Senhor possa produzir em cada coração que aqui está nesta noite esse confronto de que nós precisamos buscar em Ti a salvação, que nós precisamos buscar em Ti a verdadeira felicidade, a verdadeira bem-aventurança. Que nós precisamos, ó Deus, ter identidade, praticar a verdadeira religião, ó Deus, que é visitar os órfãos, as viúvas e vivermos, ó Deus, uma fé praticante, independente das circunstâncias, das provas. Porque a Tua graça, ó Deus, ela é muito maior em nossas vidas. Obrigado, Jesus, por ter vencido cada uma das lutas que nós seríamos incapazes de vencer, que é, ó Deus, ter caminhado ali naquela via dolorosa e ido ao Gólgota e morrer pelos nossos pecados. Obrigado, Senhor, porque se não fosse o Senhor e a Tua obra realizada naquela cruz, não estaríamos aqui esta noite ouvindo estas lições, ó Pai, para os nossos corações. Se não fosse a Tua ação graciosa e maravilhosa, estaríamos completamente perdidos e a única coisa que nos restaria, ó Pai, era a condenação e o inferno. E nós te louvamos, ó Deus, porque temos a oportunidade de reconhecermos isso, que a Tua graça, ela nos alcançou e que hoje podemos ser, sim, filhos na fé. Podemos ser, sim, ó Deus, praticantes da Tua palavra, porque o Senhor nos permite isso. Toma a vida de cada um dos que aqui estão, daqueles, ó Deus, que precisam de alguma forma ser salvo, alcançado e encontrar a felicidade. Que o Senhor possa dar o contentamento e, em nome de Jesus, o refrigério da alma, para que eles encontrem a verdadeira identidade que só pode ser adquirida em Ti, por meio da Tua palavra. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém?